Olá meu povo, tudo bem com vocês? Mais um videozinho do nossa reta final EBSER comigo, professor Paulo Henrique, PH. Qualquer coisa já segue a gente aí no Instagram, no @professor Paulo H. Deixa eu, antes de começar o comentário dessa questão, já pedir desculpas a vocês. Eu estou nesse momento em uma biblioteca pública aqui numa sala de estudos. Eu estou de férias, mas não posso deixar de tentar ajudá-los da melhor maneira possível nessa reta final. Então estou gravando bem baixo, estou gravando aqui mais ou menos, mas não posso deixar de passar esse comentário dessa questão que nos pediu. Então já peço desculpas antecipadas por esse áudio, se o áudio não estiver muito legal aí para vocês, tá bom? E a questão que a gente traz hoje nessa reta final foi pedido por um colega aqui por e-mail, mandaram um e-mail para mim lá para o beijo no papai na mamãe @gmail.com, falando dessa questão IBFC SAEP 2015, que trata de frações. Vamos lá. Sabe-se que 2/5 do total de livros colocados em um estante de uma biblioteca são de economia. Eu vou dar uma paradinha bem aqui, um stop dentro do meu flow, vou botar assim, ó, livros. Eu ainda não sei a quantidade deles, mas eu sei que na primeira etapa aqui da parte de economia são 2/5. Depois, do total de livros, isso aqui é extremamente importante, do total de livros de história são 3/7. 3/7. E o restante dos livros são de medicina. Os restos, medicina. Se na estante há um total de livros de 180 livros de medicina, portanto aqui 180. Vamos lá, devagarzinho, por que eu marquei que esse total de livros é importante? Porque muitas vezes a nossa banca utiliza o do restante. Ele monta a questão dizendo mais ou menos assim, que tem 2/5 de economia, 3/7 do restante são de história e do restante sobram 180 livros de medicina. Se isso acontecer, ou seja, ele te passar uma questão falando desse restante, você vai trabalhar com o princípio do heavy stress, que o PH chama. Quer saber mais sobre esse assunto? Não vou falar sobre ele porque a questão não fala disso. Mas se você quiser saber mais sobre isso aqui, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para vocês darem uma olhada aqui num videozinho falando mais sobre o princípio do heavy stress. Tranquilo? Vamos voltar para a nossa questão agora. Aqui. Bom, então qual é o pensamento que eu preciso ter? A soma dessas três situações vai dar o meu total de livros, tá certo? Então eu posso pensar assim, em termos de fração, quanto é que representa economia e história? Eu vou somar essas duas. 2/5 mais 3/7, o MMC é 35. 35 dividido por 5 dá 7 vezes 2 dá 14, mais 35 dividido por 7 dá 5 vezes 3 dá 15. Bom, o que é que isso representa? 29/35 de todos os livros são de economia e de história. Logo, o restante, quanto é o restante? São os livros de medicina. Mas em termos de fração, quanto é que representa esse restante? Ora, se eu usei 25 pedaços dentro dos 35, sobram 6 pedaços desses 35, não é? Se eu usei 29 de 35, sobram 6. 29 mais 6 dá os meus 35. Daí eu traduzo assim, ó, 6/5 dos, multiplicação, livros, que eu vou chamar de L, é igual a 180. Logo, livros é 180, você vai passar essa fração para o outro lado, multiplicando e invertendo a fração. Quem era numerador passa a ser denominador, quem era denominador passa a ser numerador. E aqui simplifica. 180 por 6 dá 30, 30 vezes 35 dá 1050. Calma que não acabou. Total 1050. Só que não é isso que ele pede, tem a opção, mas não é isso que ele pede. Vamos ler o final? O total de livros de economia, é isso que ele pede. Economia 2/5. Então, os livros de economia, 2/5 do total de livros, dos 1050. 1050 dividido por 5 dá 201. Vezes 2 são 402 livros somente de economia. Muito cuidado com esse finalzinho dele aqui, para a gente depois não acertar toda a questão, fazer todo o cálculo correto, mas errar na hora do que ele nos pede. Gabarito nossa questão? Letra A.
para essa questãozinha da Saeb. A gente fica por aqui mais um vídeo, mais uma vez pedindo desculpas a vocês pelo nosso som, mas a gente tenta ajudar da melhor maneira possível quando dá, tranquilo? Nossas redes sociais estão aqui, manda mensagem pra gente que a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. Beijo no papai e na mamãe.